H1. Reconhecer fenômenos ondulatórios e oscilatórios e seus usos. Maria, uma jovem estudante de engenharia, estava trabalhando em seu projeto final para a faculdade. Ela estava empolgada para desenvolver um dispositivo inovador que pudesse ajudar na detecção de terremotos e salvar vidas. Seu objetivo era criar um sistema capaz de detectar ondas sísmicas precocemente, de modo que as pessoas pudessem ser alertadas a tempo de se proteger durante um tremor. Maria sabia que seu projeto era ambicioso, mas estava determinada a usá-lo para o bem da comunidade. Contexto e explicação da habilidade H1. A habilidade H1, reconhecer fenômenos ondulatórios e oscilatórios e seus usos, está relacionada ao reconhecimento e compreensão de como ondas e oscilações ocorrem na natureza e como podem ser aplicadas em tecnologias e aplicações do dia a dia. No caso de Maria, seu projeto envolve o entendimento de fenômenos ondulatórios, especificamente as ondas sísmicas, que ocorrem durante um terremoto. Maria precisou estudar os princípios das ondas sísmicas, como as ondas P e S, e aprender como elas se propagam através da crosta terrestre. Ela também teve que entender como os sensores de aceleração podem ser usados para detectar essas ondas. Além disso, Maria explorou como os sistemas de alerta precoce funcionam, baseando-se no tempo de chegada das diferentes ondas sísmicas a diferentes locais. A aplicação prática dessa habilidade para Maria foi o desenvolvimento de seu dispositivo de detecção de terremotos. Ela utilizou seu conhecimento sobre fenômenos ondulatórios para criar sensores capazes de identificar oscilações do solo, o que permitiria o alerta precoce e a proteção das pessoas em caso de terremotos. No contexto do projeto de Maria, a habilidade H1 desempenhou um papel fundamental na criação de uma tecnologia que poderia salvar vidas e reduzir danos causados por terremotos. Isso demonstra como o reconhecimento de fenômenos ondulatórios e oscilatórios é essencial não apenas no campo da engenharia, mas também em muitas outras áreas da ciência e tecnologia, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Aula: Reconhecimento de fenômenos ondulatórios e oscilatórios e seus usos. Introdução. Fenômenos ondulatórios e oscilatórios são comuns em nosso mundo e desempenham um papel fundamental em várias disciplinas, da física à medicina, passando pela engenharia e comunicação. Entender esses fenômenos é essencial para compreender o comportamento das ondas e oscilações, bem como sua aplicação em tecnologias modernas. Parte 1. Conceitos básicos. 1. O que são ondas? Uma onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço, transportando energia sem transportar matéria. Exemplos incluem ondas sonoras, luz e ondas em uma corda. 2. Características de uma onda. Amplitude, a altura máxima da onda em relação à posição de repouso. Comprimento de onda, um lambda, distância entre dois pontos correspondentes em uma onda. Frequência, F, o número de oscilações por unidade de tempo, geralmente medido em Hz, Hz. Velocidade da onda, V, a taxa de deslocamento da onda no espaço, V igual lambda asterisco F. 3. Tipos de ondas. Ondas mecânicas, exigem um meio material para se propagar, como ondas sonoras e ondas em uma corda. Ondas eletromagnéticas, não requerem um meio material e incluem luz visível, micro-ondas, rádio, entre outras. Ondas longitudinais, a direção da vibração é paralela à direção da propagação, como ondas sonoras. Ondas transversais, a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação, como as ondas em uma corda. Parte 2. Fenômenos ondulatórios. 4. Reflexão. Reflexão é o fenômeno pelo qual uma onda incide em uma superfície e retorna ao meio original. Um exemplo comum é o espelhamento da luz em um espelho. 5. Refração. Refração ocorre quando uma onda passa de um meio para outro e sua velocidade e direção mudam. A refração da luz em um prisma é um exemplo clássico. 6. Difração. Difração é o desvio das ondas ao passar por uma abertura ou ao redor de um obstáculo. É responsável por fenômenos como a difração da luz ao passar por uma fenda estreita. Parte 3. Fenômenos oscilatórios. 7. Oscilações. Oscilações são movimentos repetitivos de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio. Um exemplo comum é o movimento pendular de um relógio. 8. Ressonância. Ressonância ocorre quando uma força periódica é aplicada a um sistema, e a amplitude da resposta aumenta drasticamente quando a frequência da força se iguala à frequência natural do sistema.
É o princípio por trás de um cantor que quebra um copo com a nota certa. Parte 4. Aplicações. 9. Aplicações em engenharia. Fenômenos ondulatórios e oscilatórios são fundamentais em engenharia, como na análise de vibrações em pontes e edifícios. 10. Aplicações em medicina. A ultrassonografia utiliza ondas sonoras para imagens médicas, e a ressonância magnética utiliza ressonância nuclear para diagnóstico. 11. Aplicações em telecomunicações. A comunicação sem fio, como a transmissão de TV e rádio, depende da modulação de ondas eletromagnéticas. 12. Aplicações na música. A produção musical depende da compreensão das propriedades das ondas sonoras e da manipulação do timbre e da intensidade. Conclusão. O entendimento de fenômenos ondulatórios e oscilatórios é essencial em várias disciplinas e tecnologias. Esses conceitos são a base de muitas inovações e têm um impacto significativo em nossa vida cotidiana. Esta aula abrange conceitos fundamentais e aplicações relacionadas à habilidade H1. Se você tiver mais perguntas ou precisar de esclarecimentos adicionais sobre qualquer tópico, sinta-se à vontade para perguntar. 1. Reflexão. Imagine que você está dirigindo em uma estrada à noite e os faróis do carro estão refletindo a luz de um sinal de trânsito. A reflexão da luz permite que você veja o sinal claramente, tornando a condução mais segura. Resolução de problemas. Entender a reflexão da luz é importante para projetar sinalizações de trânsito eficazes, espelhos retrovisores e faróis de carros que maximizem a visibilidade noturna. 2. Refração. Suponha que você esteja na piscina olhando para baixo e veja uma moeda no fundo. A moeda parece deslocada de sua posição real devido à refração da luz na água. Resolução de problemas. Compreender a refração ajuda na correção de distorções visuais ao observar objetos sob a água, como ao mergulhar ou ao projetar aquários. 3. Difração. Você está ouvindo música em um quarto e percebe que o som da música é audível mesmo quando a porta está fechada. A difração do som ao redor da porta é o que permite que você ouça a música. Resolução de problemas. Compreender a difração do som é útil para o design de sistemas de som e isolamento acústico em ambientes residenciais e comerciais. 4. Oscilações. Imagine um pêndulo de um relógio balançando de um lado para o outro. A regularidade do movimento é um exemplo de oscilação. O movimento de um pêndulo é usado para medir o tempo. Resolução de problemas. Entender oscilações é fundamental para projetar relógios precisos e sistemas de controle que envolvam movimentos repetitivos. 5. Ressonância. Você está tentando afrouxar uma porca presa em uma haste de metal. Você percebe que aplicar pequenos golpes repetidos com uma chave de fenda faz com que a porca finalmente se solte. Isso ocorre devido à ressonância, que aumenta a amplitude das vibrações até que a porca se solte. Resolução de problemas. A ressonância é utilizada para soltar porcas, parafusos e realizar tarefas similares, aproveitando as oscilações amplificadas. 6. Aplicações em telecomunicações. Ao fazer uma chamada de vídeo online, as ondas eletromagnéticas transportam sua voz e vídeo para o receptor em tempo real, permitindo a comunicação global imediata. Resolução de problemas. Compreender as propriedades das ondas eletromagnéticas é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como videochamadas, transmissões de rádio e TV via satélite. 7. Aplicações na música. Ao tocar um instrumento musical, como um violão, você ajusta a tensão das cordas para produzir diferentes notas. A compreensão das oscilações das cordas é fundamental para criar harmonia e melodia. Resolução de problemas. Músicos e fabricantes de instrumentos usam conhecimentos sobre oscilações para ajustar e otimizar o som dos instrumentos musicais. Estas histórias ilustram como os conceitos de ondas, oscilações, reflexão, refração, difração e ressonância desempenham um papel fundamental em nosso dia a dia, seja na melhoria da visibilidade, na resolução de problemas acústicos, na comunicação global ou na criação de belas melodias musicais. Compreender esses conceitos permite que enfrentemos desafios e aproveitemos as inúmeras oportunidades que surgem em nosso cotidiano. A habilidade H1, reconhecer fenômenos ondulatórios e oscilatórios e seus usos, pode ser aplicada e cobrada em diversas áreas e disciplinas, uma vez que fenômenos ondulatórios e oscilatórios são fundamentais em várias ciências e tecnologias. Aqui estão algumas das áreas e matérias em que essa habilidade é relevante. Física.
Estudo das ondas sonoras, ondas luminosas, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, entre outras. Compreensão da propagação de ondas e seu comportamento. Aplicações em ótica, acústica, eletromagnetismo e mecânica. Engenharia. Projeto de sistemas de comunicação por ondas eletromagnéticas. Desenvolvimento de sistemas de detecção de movimento e vibração. Análise de estruturas sujeitas a vibrações, como pontes e edifícios. Ciências da Terra. Estudo de ondas sísmicas e sua utilização na sismologia. Monitoramento de atividade vulcânica e terremotos. Aplicação em geofísica e exploração de recursos naturais. Biologia. Compreensão das ondas cerebrais e sua relação com a atividade cerebral. Estudo das oscilações nos sistemas biológicos, como o ritmo cardíaco. Utilização de técnicas de ultrassom em diagnóstico médico. Astronomia. Análise da luz de estrelas e galáxias para entender sua composição e movimento. Estudo das ondas de rádio no contexto da radioastronomia. Tecnologia de comunicação. Desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações, como telefonia e transmissão de dados. Compreensão das frequências de rádio e micro-ondas em sistemas de comunicação. Música e artes cênicas. Estudo das propriedades das ondas sonoras para a produção musical. Uso de instrumentos musicais baseados em oscilações. Eletrônica e circuitos. Projeto de circuitos eletrônicos que envolvem osciladores e dispositivos de comunicação. Compreensão das propriedades das ondas elétricas em eletrônica. Química. Utilização de espectroscopia para analisar a interação de luz com substâncias químicas. Estudo de técnicas analíticas baseadas em espectroscopia. Essas são apenas algumas das áreas em que a habilidade H1 pode ser aplicada e cobrada. Fenômenos ondulatórios e oscilatórios desempenham um papel fundamental em várias disciplinas e têm uma ampla gama de aplicações, o que torna essa habilidade essencial para compreender o mundo natural e desenvolver tecnologias que melhoram a qualidade de vida. Certamente, aqui estão 3 exemplos de questões do Enem relacionadas à habilidade H1, reconhecer fenômenos ondulatórios e oscilatórios e seus usos, juntamente com suas respostas. Questão 1. Física, 1H1. Ondas sonoras são fenômenos ondulatórios amplamente presentes no nosso cotidiano. Um exemplo disso é a música. Se um músico toca uma nota musical, a vibração da corda do instrumento cria uma onda sonora que se propaga pelo ar até nossos ouvidos. Qual propriedade das ondas sonoras está diretamente relacionada à percepção da altura de um som? A. Amplitude. B. Frequência. C. Velocidade. D. Comprimento de onda. Resposta: B. Frequência. Justificativa: a percepção da altura de um som está diretamente relacionada à frequência da onda sonora. Sons de frequência mais alta são percebidos como sons agudos, enquanto sons de frequência mais baixa são percebidos como sons graves. Questão 2. Biologia, 1H1. A ultrassonografia é uma técnica amplamente utilizada em medicina para a visualização de órgãos internos e estruturas do corpo humano. Ela se baseia na emissão e detecção de ondas sonoras de alta frequência. Como a ultrassonografia é capaz de criar imagens sem a utilização de radiações ionizantes, como nos raios-x, e quais estruturas do corpo podem ser visualizadas com essa técnica? Resposta: a ultrassonografia é capaz de criar imagens devido à emissão e reflexão de ondas sonoras de alta frequência. Ela é segura, pois não envolve radiações ionizantes. Estruturas do corpo, como órgãos internos, tecidos moles e o feto durante a gravidez, podem ser visualizadas por meio dessa técnica. Questão 3. Tecnologia de comunicação, 1H1. Os dispositivos de comunicação móvel, como smartphones, utilizam redes sem fio para transmitir dados e permitir chamadas. Qual fenômeno ondulatório é fundamental para a comunicação sem fio? A. Reflexão. B. Difração. C. Interferência. D. Propagação retilínea. Resposta: D. Propagação retilínea. Justificativa: a propagação retilínea das ondas eletromagnéticas é fundamental para a comunicação sem fio.
Ela permite que os sinais de rádio e micro-ondas sejam transmitidos diretamente entre dispositivos sem a necessidade de obstáculos no caminho. Questão 4. Engenharia, 1H1. Em um projeto de engenharia civil, é necessário avaliar a oscilação de uma ponte suspensa devido ao vento. A oscilação natural da ponte, chamada de modo de vibração, é crucial para garantir a estabilidade da estrutura. Qual é o fenômeno ondulatório associado à oscilação de uma ponte? A. Reflexão de ondas. B. Frequência de ressonância. C. Amplitude de oscilação. D. Interferência construtiva. Resposta: B. Frequência de ressonância. Justificativa: a frequência de ressonância está diretamente relacionada à oscilação de estruturas, como pontes, quando sujeitas a forças externas, como o vento. É importante identificar a frequência de ressonância para evitar danos à estrutura. Questão 5. Astronomia, 1H1. Na astronomia, a luz das estrelas e galáxias é frequentemente analisada para obter informações sobre sua composição e movimento. Qual fenômeno ondulatório é utilizado para decompor a luz das estrelas em suas diferentes cores, permitindo a análise espectral? A. Difração. B. Refração. C. Interferência. D. Dispersão. Resposta: D. Dispersão. Justificativa: a dispersão é o fenômeno ondulatório que separa a luz em suas diferentes cores. Isso é fundamental na análise espectral em astronomia, conhecida como espectroscopia, para obter informações sobre a composição química e o movimento das estrelas. Questão 6. Eletrônica, 1H1. Os dispositivos eletrônicos modernos dependem de osciladores para gerar sinais de frequência constante, como os sinais de relógio em circuitos digitais. Qual é o componente eletrônico comumente usado para gerar oscilações regulares em circuitos eletrônicos? A. Transistor. B. Capacitor. C. Resistor. D. Oscilador. Resposta: D. Oscilador. Justificativa: o oscilador é o componente eletrônico usado para gerar oscilações regulares, como os sinais de frequência constante, que são essenciais para o funcionamento de dispositivos eletrônicos, como relógios, computadores e dispositivos de comunicação. Questão 7. Música, 1H1. A música é uma manifestação cultural que depende amplamente de fenômenos ondulatórios para a criação de sons. Qual dos seguintes termos se refere à diferença na intensidade entre os tons mais altos e mais suaves em uma composição musical? A. Frequência. B. Timbre. C. Intensidade. D. Ritmo. Resposta: C. Intensidade. Justificativa: a intensidade se refere à diferença na amplitude das ondas sonoras, o que afeta a percepção de volumes altos e suaves na música. Questão 8. Medicina, 1H1. A ressonância magnética, URM, é uma técnica de imagem médica que utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas do interior do corpo. Qual fenômeno ondulatório é fundamental na geração de sinais de RM? A. Difração. B. Interferência. C. Ressonância magnética nuclear. D. Efeito Doppler. Resposta: C. Ressonância magnética nuclear. Justificativa: a ressonância magnética nuclear explora o fenômeno de ressonância das partículas nucleares sob a influência de campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens do interior do corpo. Questão 9. Telecomunicações, 1H1. Os sinais de televisão são transmitidos por ondas eletromagnéticas, permitindo que os telespectadores sintonizem canais em seus aparelhos. Qual é o fenômeno ondulatório utilizado para transmitir diferentes canais de TV? A. Refração. B. Reflexão. C. Modulação. D. Difração. Resposta: C. Modulação. Justificativa: a modulação é o fenômeno utilizado para transmitir informações, como canais de TV, através da variação de alguma propriedade de uma onda portadora, como a amplitude ou a frequência.